E aí, meu povo do Laço Notícia Vendei, tudo bem, meu povo? E aí, estamos aqui mais uma vez para passar uma excelente lição da nossa lição dos adolescentes. Olha aí, ó, história de vencedores, é isso? De sobreviventes, meu povo. Mas quem é sobrevivente é vencedor, né? Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então? Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, maravilhoso, que habita na altura dos céus, nós te agradecemos pelo dom da vida, por tuas misericórdias. Também pedimos, ó Pai, o poder do teu Santo Espírito agora, para que possamos falar inspirados por esse poder, para aprendermos a lição da Escola Sabatina e para que os youtubers, todos que acompanham aqui o Laço Team, possam ter entendimento, sabedoria, discernimento para passar e entender essa lição para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém! Amém, meu povo! Então, por alguns imprevistos, Israelson e Daniela não puderam estar aqui, mas nem por isso, né? Porque o Brasil está aí em crise, com alguns problemas, nós estamos acompanhando, né? Nós vamos passar a nossa lição do Laço Notícia Vendei e vamos orar para que Deus abençoe os nossos líderes, os nossos governantes, né? Para que eles tenham sabedoria para dirigir o nosso país, porque estão passando por esses momentos de crise e nós sabemos que tudo isso são sinais proféticos da volta do nosso Senhor Jesus, que nós tão aguardamos nas nuvens, nos altos céus. Ó, que dia glorioso, hein, meus irmãos? Já pensou quando Jesus vier nas nuvens? Eita, esse dia que nós tanto aguardamos, né? Que nós possamos ter fé e perseverança, pois os últimos dias estão chegando e as profecias estão se realizando aos nossos olhos. Muito bem, meu povo. Nós vamos então falar da lição, né? Que é essa daqui, ó, história de sobreviventes. A lição é a número 9. Número 9 aqui, ó. Vou focar para você aí, ó. Lição número 9, certo? Ok? Lição número 9, cujo o título é Sozinho, mas não sem defesa. Vou pegar aqui meu óculos para ler o texto do verso áureo. Mas antes de ler, é claro, nós precisamos falar onde eu compro essa lição. A gente não pode deixar de fazer esse comercial, é claro, porque também é para a honra e glória de Deus. Nós não estamos ganhando nada com isso. Quem está ganhando são os professores, os estudantes que vão aprender mais da palavra de Deus, porque a lição da Escola Sabatina é o coração, meus irmãos. É onde você vai se robustecer espiritualmente, é onde você vai ter mais fé, é onde você vai aprender a defender a sua fé, é onde você vai, meus irmãos, ser um bom manejador da palavra de Deus. Eita, quase que não sai. Ao vivo é assim mesmo, meu povo. Então vamos lá. Nós vamos comprar lá nos céus, né? Naquelas lojinhas climatizadas que ficam nas associações adventistas. Lá tem essa lição, tem Bíblia, tem Nário, tem suco de uva da Super Bom. Tem tudo de bom para você, cristão, que está querendo estudar, comprar a lição, né? Também, se você acessa os meios aí das redes sociais, gosta de internet, você pode acessar o site cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira. Assim, você pode inclusive fazer a assinatura lá, né? E receber em casa os 4 exemplares. Chega na sua casa, sua comodidade, né? Os correios entregam aí e você não precisa estar correndo. Mas se de repente você foi lá, não conseguiu comprar nos céus, está sem internet, não conseguiu acessar aí a CPB, você pode também ir lá no nosso parceiro, escolasabatina.com.br. Ele disponibiliza a lição em PDF lá, tem comentários, tem os nossos links do YouTube aí, do Laço Notícia Vendei, para você acompanhar a lição dos adolescentes. E também a CPB não deixa você, está sem dinheiro para fazer assinatura, não deixa você assim a ver navios. Tem um projeto chamado mais.cpb.com.br que disponibiliza para você a lição da Escola Sabatina, para você ficar por dentro, meus irmãos, e aumentar a sua espiritualidade. Então agora, já que a gente já fez o nosso comercial, você também tem a TV Novo Tempo, tem a Rádio Novo Tempo, onde você tem entretenimento cristão. Sim, meus irmãos, no meio de tanta secularidade, tanta coisa ruim, tanta violência, você pode acessar os nossos canais, o canal Novo Tempo, que é o canal da Esperança, né? Em todo o Brasil, aí digital. É só acessar, valeu? Então vamos começar a lição para não enrolar, né? Sozinho, mas não sem defesa.
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, verso 8. Meus irmãos, o contexto é o seguinte: Paulo preso. Paulo agora sentenciado à morte. Nero será o seu executor, meus irmãos. Naquele tempo, o imperador Nero, nós sabemos que um homem vaidoso, um homem idólatra, pagão, resolveu ele mesmo tocar fogo em Roma. Sim, meus irmãos. Numa loucura para querer reconstruir a cidade. Sim, reconstruir a cidade. Tocou fogo. E diz que enquanto Roma pegava fogo, ele tocava a lira. Um homem louco, meu irmão, ensandecido. E ainda, num plano diabólico, maquiavélico, colocou a culpa nos cristãos, meus irmãos. Sim, diz que foram os cristãos que incentivaram, em rebelião, tocar fogo em Roma. Meus irmãos, que plano diabólico! Ainda fez mal à cidade e colocou a culpa nos cristãos. Paulo agora preso, cristão, pregando o evangelho, meus irmãos, pregando a esse Cristo ressuscitado, a esse Cristo que ele teve um encontro lá na estrada de Damasco, culpado, preso, mas mesmo assim um homem de fé, um homem perseverante, um homem, meus irmãos, que mesmo lá conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, converter igrejas, converter pessoas e todos que chegavam ali ao seu redor para ouvir sua palavra. Paulo agora manda chamar Timóteo. Vamos então para a nossa lição? Na lição de sábado. Isso, meus irmãos. Na lição de sábado diz assim, ó. Essa é uma pergunta que todo cristão terá que responder um dia, se não hoje. Muitos cristãos têm que defender a verdade no trabalho ou na escola. Meus irmãos, Paulo teve que defender ali atrás das grades. Meus irmãos, a gente em tão boas condições. Será que às vezes eu e você temos coragem de defender o nosso evangelho, o evangelho da verdade, defender sobre a volta de Jesus, defender sobre o sábado, defender sobre o nosso estilo de alimentação saudável, defender os princípios da mordomia cristã? Meus irmãos, nós somos os discípulos de Cristo aqui na terra. Nós somos os seus seguidores e nós temos que representar Cristo aqui na terra. Meus irmãos, domingo, diz assim, ó, Paulo teve a oportunidade de testemunhar diante de Nero. Ao voltar para sua cela, foi impressionado a escrever para Timóteo, seu filho na fé, que estava em Éfeso. Meus irmãos, Paulo agora disse assim, ó, Timóteo, vem, eu combati o bom combate, defendi a carreira da fé e já aguardo a coroa da justiça em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter fé bastante para defender a palavra de Deus, defender a verdade. A minha pergunta é, você está disposto a defender a verdade até que custo? A sua vida? A ser de repente ser humilhado pelos amigos? A enfrentar leões como os cristãos enfrentaram nas arenas? A como os reformadores que foram queimados vivos nas fogueiras? Há cristãos na Nigéria que estão defendendo a sua fé, meus irmãos, e estão sendo queimados vivos. Cristãos, meus irmãos, que hoje estão sendo queimados, estão sendo decapitados, estão sendo enforcados pelos terroristas que invadem os países cristãos aí e fazem atrocidades contra os cristãos. Será que você está pronto para defender a sua fé até o fim? E está depois pronto para receber a coroa da vida, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus? Meus irmãos, só com muita fé, só com muita leitura da palavra de Deus, estudo da lição, ó, dessa liçãozinha aqui, ó, que ajuda a manter a nossa fé em Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter fé. O justo nos últimos dias viverá pela fé. Segunda-feira diz assim, ó, o compromisso de Paulo de ser embaixador de Cristo envolvia uma vida de combate constante contra as forças do mal, humanas ou demoníacas. Meus irmãos, de todo lado nós somos bombardeados todos os dias pela mídia, com
com as pornografias, meus irmãos, com a violência, com o ataque das pessoas que não creem em Deus. Meus irmãos, será que você está firme na fé? Será que você sabe da razão da sua fé quando alguém pedir? Será que você sabe os versículos sobre o sábado? Que ele não foi abolido, que ele continua em vigência, que até mesmo no novo céu e na nova terra, como diz em Isaías 66, 22 e 23, que o sábado continuará sendo guardado? Será que as pessoas sabem a diferença entre o sábado moral, que foi dado na Bíblia, escrito pelo dedo de Deus, e os sábados que foram dados como festas solenes? Será que você sabe a diferença entre quando Deus diz o meu sábado e os seus sábados, como diz em Oséias 2, verso 11? Meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, estar pronto para defender nossa fé. Nesse caso, Paulo aqui estava sendo acusado, estava sem advogado, estava sem um amigo, nenhum amigo para ser testemunha. Lembram-se de Cristo quando foi julgado por aquele tribunal injusto? Um dia eu e você vamos ser chamados nos tribunais. Não teremos advogado para nos defender. Aqui na terra não. Mas o advogado supremo, que é Jesus, sim, o nosso advogado no céu, o Espírito Santo nos dará a palavra para nos lembrar de tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia. Por isso que eu e você devemos ter o estudo diário da palavra de Deus. Meus irmãos, se nós não estudarmos a palavra de Deus, como você vai lembrar? Como o Espírito Santo vai fazer você lembrar das palavras para você defender a fé em Cristo Jesus, a palavra que salva? Na terça-feira diz assim, Nero ouviu o testemunho de Paulo e ficou impressionado com suas palavras, mas não teve coragem de se posicionar pelo que era certo. Meus irmãos, a porta da graça está para se fechar. Muitas pessoas estão deixando para depois para se converter ao Evangelho. Muitas pessoas dizem, primeiro eu quero casar, primeiro eu quero passar no vestibular, quero fazer o Enem, quero passar num concurso para ter meu trabalho. Meus irmãos, nada impede que você entregue a sua vida a Cristo hoje, porque o dia que nos pertence é hoje, o amanhã não nos pertence, o passado já foi. Nós precisamos tomar a nossa decisão hoje, porque a palavra diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, Nero deixou oportunidade. Olha o que aconteceu com ele aqui, aí na lição de terça-feira, diz assim, depois de uma rebelião comandada por Galba, Nero fugiu de Roma de maneira covarde e vergonhosa. Descobriram que ele que tocou fogo, ele que armou essas coisas todas. Sim, todo mundo descobriu a verdade, porque a mentira, meus irmãos, tem pernas curtas. E diz assim, quando o seu esconderijo foi descoberto, ele tirou a própria vida com a ajuda de um escravo. O tirano imperador morreu aos 32 anos de idade. Olha, meus irmãos, aqui o preço da iniquidade não vale a pena. Meus irmãos, uma coisa que eu aprendi nessa vida é que o mal tem fim. O mal não dura para sempre. Nós, que somos conhecedores dessa verdade, precisamos pregar essa verdade para que outras pessoas tenham direito ao reino de Deus. Quarta-feira, meus irmãos, diz assim, muitas mulheres e homens de Deus foram tratados como criminosos comuns e levados à morte por pregarem o Evangelho de Cristo. Quantos, meus irmãos, quantos e quantos cristãos foram perseguidos, entregues às feras, entregues a gladiadores nas arenas para servir de espetáculo, para as pessoas baterem palma, vendo aquele derramamento de sangue dos cristãos, meus irmãos. Quantos foram queimados vivos, quantos foram enforcados, degolados, pregados em cruzes. Até hoje as pessoas estão selando o seu testemunho com vida, com sangue. Será que você está pronto, meu irmão, para dar sua vida pelo Evangelho, pela verdade, por Cristo? Porque um dia Cristo deu a vida por mim e por você, morreu naquela cruz. Sim, meus irmãos. Quinta-feira, flash da semana. Entre os gregos e romanos era costume permitir que o acusado tivesse um advogado ou outro representante que, por força de argumentos e eloquência apaixonada ou lágrimas, muitas vezes obtivesse uma decisão favorável ao prisioneiro ou conseguisse reduzir a gravidade da sentença. Entretanto, ninguém se atreveu a agir como porta-voz de Paulo. Nenhum amigo estava ali, nem mesmo para registrar a acusação contra ele, os argumentos que apresentou em sua defesa. Entre os cristãos em Roma, ninguém se apresentou para defender Paulo naquela hora difícil. Os embaixadores, página 228. Meus irmãos, como é difícil na hora que você mais precisa de um abraço, de um ombro amigo, de alguém para te defender, e ninguém aparece. Jesus é o nosso único amigo.
Jesus, meus irmãos, é o nosso defensor, é o nosso advogado. Meus irmãos, não tem significado cristão se você não defende o teu irmão, se você não ama os pobres, se você não dá a sua vida pelos seus amigos. Cristão é isso na essência da sua palavra, é dar a sua vida pelos seus amigos. Na quinta-feira ainda diz assim, ó, um dia Jesus virá para julgar o mundo, mas seus seguidores verdadeiros serão achados inocentes de todas as acusações contra eles. Quantas vezes, né, nós já fomos difamados, caluniados, injuriados por causa da palavra de Deus, perseguidos porque defendemos a verdade. Meus irmãos, nós precisamos ser perseverantes até o fim, porque a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Sexta-feira, diz então, em todas as épocas, Deus levantou pessoas que influenciaram em favor da verdade, que não tiveram medo de defender sua palavra, não importa a que preço. Você está disposto a ser esse tipo de pessoa hoje? Meus irmãos, que nós possamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse Ellen White, o mundo necessita de homens e mulheres que nem se compram e nem se vendam. Que sejam fiéis ao polo como a bússola o é. Que não temam chamar o pecado pelo nome, ainda que o mundo caia. Estejam firmes pela verdade, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vou cantar uma música aqui então, meus irmãos, que tem tudo a ver com essa lição. Vamos lá? Ela é uma música, vou cantar um pedacinho só, né? Só para nós cantarmos. Vamos lá. Eu creio no sangue, creio no teu perdão, creio que a dor nos trouxe a salvação, creio nas tuas divinas promessas, e em teu nome a libertação. Tu és o caminho que vai me levar até Sião. Valeu, meu povo, me perdoe a desafinação, Deus abençoe a todos vocês. Continua curtindo, compartilhando o canal, mesmo que haja crises, que nós possamos nos manter firmes até o fim, pois aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Deus abençoe a todos vocês, feliz sábado!